Repórter Eco comemora 5 anos de vida com um programa especial sobre um dos maiores redutos da vida selvagem na Terra. O programa de hoje apresenta o Pantanal mato-grossense. Você vai conhecer um povo forte e corajoso que traz no sangue o ideal da preservação. O homem pantaneiro é o ponto central de um projeto para transformar parte do Mato Grosso do Sul em Parque Natural Regional. A equipe do Repórter Eco viajou até o fascinante Pantanal do Rio Negro, uma região única no mundo onde peão e fazendeiro vivem em harmonia com os pássaros e os animais silvestres. Na aquarela da criação, os tons do céu e da água foram escolhidos a dedo. No silêncio, cortado pelo som dos bichos, paira uma tranquilidade que o homem urbano não encontra mais. Pantanal, terra de animais silvestres vivendo como merecem, em liberdade, e lembrando ao homem o sentido da palavra respeito. Terra onde o povo corajoso se rende à força da natureza. Meu avô e a minha avó, né, desbravaram, pisaram isso aqui. Abriram, trabalharam, festaram, né, suaram, né, com respeito à natureza, com respeito ao homem. Para nós aqui é um paraíso, né? Que vivemos. Nunca fomos atacados por ladrão, nem roubo, nada, né? Nunca matamos ninguém. Terra que alimenta os sentidos e desperta o olhar apurado dos que fazem da arte um meio de vida. Nós temos aqui o horizonte 360 graus, a gente tem a sensação do globo, essa coisa de amplidão, de você se sentir assim no mundo mesmo, assim, enquanto planeta, né? Quanto a gente é pequeno, insignificante. O Pantanal é uma imensa planície, 14 milhões de hectares, distribuídos em 4 países: Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai. Cada região tem características próprias. É que não há um, e sim vários pantanais. Um deles é o do Vale do Rio Negro, no Mato Grosso do Sul. Aqui é possível conhecer parte dos costumes locais. Histórias de famílias que fincaram raízes neste pedaço de chão há 200 anos. Gente que, mesmo sem leis de preservação, mantém a terra livre, selvagem. Povo guardião de uma das áreas do planeta mais ricas em biodiversidade. Na Fazenda Rio Negro, construída na década de 20, encontramos um homem que aprendeu a respeitar a natureza. O fazendeiro Orlando, terceira geração da família Rondon, compartilha uma das lições que aprendeu aqui. O homem chega e transforma, né? E aqui o Pantanal precisa ser transformado devagar, com cuidado e principalmente com amor. Porque se você não tiver amor, né, se você não tiver cuidado, se você não acompanhar a natureza, né, aí você apanha. Porque a natureza castiga mesmo. O Pantanal é a maior extensão úmida contínua do mundo. A riqueza natural está ligada diretamente ao ciclo das águas. O Pantanal tem basicamente 2 estações, a seca e a cheia. Durante a seca, quando o gado se espalha pelo Pantanal e tem mais pasto, os animais silvestres aparecem mais e o homem pantaneiro tem mais possibilidade de trabalhar com a terra. Durante a cheia, que vai no período de outubro, novembro até mais ou menos abril, a região fica toda alagada, muitas vezes o gado
tem que ir para regiões altas e às vezes até ser retirado do Pantanal devido ao volume de águas. Nessa época, as estradas ficam todas inundadas, o homem pantaneiro perde contato com a cidade, a não ser de avião, e o ritmo de vida passa a ser outro, em função do clima. O ciclo das águas isola o homem pantaneiro. Chegar ou sair daqui não é fácil. João de Barros, dono da fazenda Barra Mansa, conta que há 50 anos era muito mais complicado. Eu adquiri essa fazenda em 1942. Então, quando cheguei lá, era capim. O capinzal cobria o cavaleiro, passava acima do cavalo. E nas vazantes, nos brejos, você tinha que pegar a trilha de anta, de cervo, para você conseguir varar a cavalo. Para você ir com família, você ia de lancha, navios que faziam linha Corumbá, Cuiabá. Você descia e depois andava 70 quilômetros com carro de boi ou a cavalo, até chegar na propriedade nossa. O Pantanal não é cortado por estradas de asfalto. Os caminhos estreitos são forjados no solo arenoso. O carro tem que ser forte para aguentar o tranco, porque aqui atolar é rotina. No período de cheia, a regra é esquecer o carro. De barco, se vai mais longe. Mas é preciso fôlego e coragem para enfrentar as incertezas dos rios. A modernização trouxe os pequenos aviões. A maioria dos fazendeiros usam um monomotor. Mais do que um luxo, é uma necessidade. Criei meus 4 filhos aqui, com febre alta. E não tinha avião, ficava 3 dias sem teto para voar. Então eu me sentia, de repente, muito só, mas isso foi bom, isso me fortaleceu muito. A dificuldade de ocupar a região também foi determinante para a economia. A atividade mais antiga é a pecuária extensiva. São mais de 6 milhões de cabeças de gado. E o mesmo ciclo das águas que traz dificuldades ajuda o fazendeiro a tocar a criação. Quando na época de cheia fica tudo coberto pela água, quando a água baixa, o pasto já vem verde, forte, bonito. Então é só colocar o gado em cima e se você se adaptar a esse ciclo, você vai ter pasto sempre forte, sem se preocupar com o pasto. O próprio gado, que hoje ele faz parte do ciclo do Pantanal. Hoje, tirar o gado do Pantanal vai acontecer um desequilíbrio. O contraste de estações gera a diversidade da vida. O Pantanal tem a maior concentração de fauna visualizável de todo o continente americano. A quantidade de aves impressiona. É fácil observá-las em qualquer época do ano. O tuiuiu é a ave símbolo do Pantanal, embora não seja nativa. Veio da África, se adaptou ao clima e acabou ficando. Para alguns pantaneiros, o título de ave símbolo deveria ser da inhuma. Conhecida como a sentinela do Pantanal, ela emite ruídos estridentes ao menor sinal de perigo. São gritos que servem de alerta a todas as outras espécies. Na beira dos rios e lagos, é comum encontrar o martim pescador, à espera do momento certo para mergulhar e capturar peixes. O voo do colhereiro encanta. O bico lembra uma colher. Nas penas, um tom único, mistura de rosa e marrom. As araras amarelas cortam o céu a todo instante, pincelando o espaço de barulho e cor. A arara azul, que os pantaneiros chamam de araraúna, está cada vez mais rara. Ameaçada de extinção, já não vive em bandos. Quem ficar atento tem chance de encontrar um casal solitário.
mais veloz das aves prefere a vida nos campos. A ema pode chegar a 60 km por hora, se for perseguida. Mas a adaptação ao solo tem um preço. Ela não pode voar. Com calma e sabedoria, o João de Barro constrói a casa própria. O ninho, feito de barro, esterco e palha, leva de 15 a 20 dias para ficar pronto. O povo do Pantanal conta que, se a fêmea for infiel, o macho se encarrega de fechá-la dentro da construção. A energia do pica-pau de topete vermelho chama a atenção. As bicadas no tronco têm um objetivo: localizar as larvas de insetos que se escondem sob a casca. Com o ruído, elas se movimentam, denunciando onde estão. Os pássaros usam as árvores como dormitórios. A festa maior é dos periquitos. As cheias do Pantanal são essenciais também para a vegetação. Quando a água baixa, o solo fica coberto de matéria orgânica, o fertilizador mais poderoso que existe. A variedade de espécies surpreende. Na mata ciliar, por exemplo, está a palmeira tucum. O fruto alimenta aves e mais de 200 tipos de peixes que vivem nos rios. No meio do campo e nas matas, surge o mandacaru, um cactus típico da paisagem nordestina. O mandacaru é uma espécie de clima seco que se estabeleceu no Pantanal porque há poucos milhões de anos atrás, no Pantanal existia uma região de clima seco árida, né? Então, quando ocorreu uma retomada da tropicalidade, das chuvas, outras espécies, a flora que compõe regiões de entorno do Pantanal, ocuparam essa região e se adaptaram aqui. Esses ecossistemas são os ecossistemas que entornam o Pantanal, e são ao norte a Amazônia, a oeste o Gran Chaco paraguaio, ao sul e ao leste as formações de florestas meridionais e os cerrados, né? Essa flora, o que tem de diferente é que ela se rearranjou de uma forma especial aqui nessa planície sedimentar, porque existe um regime sazonal de águas, né? Essa geometria dessas águas é que determina esse arranjo especial aqui. Nessa reserva de espécies, o pantaneiro descobre remédios oferecidos pela natureza. É a farmácia do mato. Como aqui nós temos um recurso, tem várias raízes, tem uns arvoredos, por exemplo, como quebradura. Nós temos aquela madeira aroeira. É conhecida pelos fazendeiros, quase tudo que eles usam como uma madeira de lei, né? Para fazer poste, fazer aramado. Então a casca da aroeira serve para quebradura. E a gente usa também, aqui tem um pau, a gente conhece ele como maleitoso. A maior parte do povo aqui conhece como maleitoso, mas o nome dele é angeli. É uma madeira também que serve para estar servindo muito para diabetes, viu? O pessoal usa tomar na água direto. E nós temos o para-tudo também, uma madeira que serve para dor de estômago, que o peão vai a cavalo aí, ele sente uma dor no estômago, ele já vai lá, encosta o cavalo lá, tira uma lasca, põe na boca e na mesma hora é resolvido os problemas. A saúde do pantaneiro é de fazer inveja. Ele é um dos 3 tipos humanos mais bem nutridos do mundo, segundo estudo da Universidade de São Paulo. E não é para menos. Já começa o dia com café da manhã reforçado. Além do leite fresco, suco de frutas e pães caseiros, come um caprichado arroz de carreteiro, também chamado de quebra-torto ou almocinho. Por que vocês comem carreteiro no café da manhã? Bom, esse é um alimento típico aqui da região, o café da manhã do pantaneiro, e a gente precisa reforçar a primeira refeição porque a gente não sabe se volta para o almoço, as distâncias são muito grandes e você pode passar o dia no campo.
Você pode não voltar para o almoço até talvez só para o jantar. Então você já faz uma boa alimentação. Quer dizer que o pantaneiro come por antecipação? Também, prevendo o que pode acontecer. E é saboroso? É uma delícia. Quer experimentar? Não, na sequência a gente experimenta, pode deixar. Roda o tereré, canta quem quiser, lua vai ouvir. Ao longo do dia, a bebida obrigatória é o tereré. Os patrões proíbem o álcool para evitar problemas. A erva mate é servida no chifre do boi, com água gelada. Vamos dar o que despencou lá de cima. Caiu? Aí, seu nego. Não. Tá bom. As rodas de peões também se formam quando é preparado o churrasco pantaneiro. Vira ele assim, para não queimar, porque senão assa só de um lado, né? O que o senhor acha que esse churrasco tem de especial? Especial? Mais gostoso, né? Assim. Por que ele é mais gostoso? Porque é matado na hora, assado na hora, né? E é gostoso. Pantaneiro passa sem comer esse churrasco aqui ou não? Nada, o pantaneiro não fica sem carne, come direto. Acaba um, vem outro. E a alimentação principal é a base de carne? É, a carne. Sem a carne ninguém aqui viaja. Comer só arroz e feijão? Não dá, né? Os momentos de descontração são bem aproveitados, porque o dia a dia é feito de muito trabalho. E a roupa tem que ser adequada para aguentar a lida no campo. Essa é a calça que nós usamos por causa do trabalho nosso, que é muito estúpido, né? Então é para proteger de espinho, que tem muito no mato para a bagulhação de bois, né? E enfim, para que não venha machucar o nosso corpo, né? Aqui o cinto é uma guaiaca, com uma revolveira, né? Também o nosso traje aqui, por motivo de estar lidando no mato, tem muito touro, né? Então pode ser que ele invista na gente e machuca o animal e quer vir, a gente tem que se defender de uma maneira, a vida do cavalo e a própria minha também. E o chapéu, né? Como o sol aqui, a temperatura é muito quente, né? Então para não esquentar muito a cabeça e não ficar muito ruim os cabelos, a gente protege como o chapéu nosso aqui do Pantanal, que é o chapéu de pelo, né? A valentia do pantaneiro não impede a convivência pacífica e, às vezes, um contato sentimental com os bichos. O bicho, a gente sai andando por aí, vai olhando, conversando com ele. Que eu sou desse, que toda a criação que eu passo por perto dele, eu acho que eu tenho que conversar com ele. Ele não fala, para mim não fala nada, né? Mas eu converso com ele, eu vejo que ele presta atenção no que a gente fala para ele. É porque aqui mesmo essas criações de porco que tem aqui, tem uns porquinhos, eu vou passando perto dele, vou conversando com ele, ele fica roncando e me olhando. E eu acho que ele quer falar qualquer coisa, mas ele não fala, né? No Pantanal, a realidade quebra qualquer preconceito contra alguns animais. O jacaré, normalmente visto como vilão, é muito mais manso do que se imagina. A equipe do Repórter Eco tomou até banho de rio ao lado de alguns, que já tinham experimentado uma farta refeição de peixes. Os jacarés não ameaçaram ninguém. A população hoje é estimada em 10 milhões. Até pouco tempo, o animal foi muito visado pelos caçadores ilegais, que comercializavam a pele no exterior. Nós já tivemos muitos problemas, foi um dos grandes problemas que a fazenda enfrentou. E aqui até temos uma ilha aqui que chama ilha, colocamos a Ilha dos Coreiros, onde foi apreendido 1.500 peles. E foi um movimento muito grande para a fazenda e ficamos todo mundo muito assustado com esse problema. E teve um grande transtorno aqui, um barulho mesmo, tipo uma guerra, né? Botaram os coreiros para correr, então. Botaram, pegaram muitas pessoas. E muitos deles reagem, né? Não correm, eles trocam um tiro mesmo com policiamento. Aqui mesmo na região já teve muita troca de tiro deles.
Hoje vocês não têm mais problema Não, com coreia? melhorou, tá bom, não tem mais. Não. A gente nunca mais encontrou mortandade de jacaré. Outro bicho comum nos rios e à beira dos banhados é a capivara. O Pantanal tem 600 mil exemplares do maior roedor do mundo. Esta também é a terra do maior cervídeo brasileiro, o cervo do Pantanal. Da mesma família, vive aqui o veado campeiro. Perseguido por homens e animais, ele está cada vez mais raro. Os bichos são as estrelas do Pantanal. Atraem milhares de visitantes. O ecoturismo é a segunda atividade econômica da região. Só perde para a pecuária. Vários fazendeiros do Vale do Rio Negro apostam no turismo contemplativo. Dizem que o gado não rende mais o que rendia. Para estimular ainda mais o turismo ecológico, está em discussão o projeto do primeiro Parque Natural Regional do Brasil. É uma nova modalidade de conservação no país. A exemplo do que acontece na APA, Área de Proteção Ambiental, a terra é desapropriada. A diferença está na administração do orçamento. No Parque Natural, não é o Estado, mas sim a comunidade quem decide onde aplicar o dinheiro. Os moradores também participam ativamente da elaboração do projeto. Sobrevoando a área do futuro parque, é possível avaliar a riqueza que os pantaneiros querem preservar. São cerca de 20 fazendas que somam 300 mil hectares. Extensos campos alagáveis. Matas densas que pontilham os campos, formando os capões. E curiosas formações lagunares. As lagoas que têm vegetação às margens são baías de água doce. As rodeadas de areia branca, lagoas de água salobra, são chamadas pelos cientistas de salinas. Conforme o tipo de alga, as salinas apresentam coloração diferente. Vão do verde ao marrom, passando pelo azul. O solo do Pantanal, argilo-arenoso, normalmente é muito pobre. Só a camada superficial, que acumula matéria orgânica, é rica em nutrientes. Mas o curioso é que em algumas áreas, o solo tem grande concentração de sais minerais. É justamente nelas que se formam as salinas, também chamadas de lambedouros. Elas atraem o gado e os animais silvestres que bebem a água quando sentem falta de sal na alimentação. Os cientistas vêm pesquisando a formação das salinas. Uma das hipóteses é de que há milhões de anos, em toda esta área, estava o mar. Por isso, o Pantanal já se chamou Mar dos Charaés. O Parque Natural poderá aliar a preservação de todo esse patrimônio ao desenvolvimento sustentável da região. O ecoturismo é o ponto-chave do Parque Natural. É fundamental que nós tenhamos um trabalho com a comunidade que vive aqui. O ator principal hoje é o homem pantaneiro, porque somente a ele nós devemos a conservação do Pantanal por esses 200 anos, apesar da exploração econômica que já ocorreu por esses 2 séculos. Ou seja, nós temos que trabalhar com os proprietários de terra, com os donos da terra aqui nessa região, com os peões, com as pessoas que vivem, que tiram daqui o seu sustento, encontrar, por intermédio deles, a melhor forma de conservação, não deixando de pensar na atividade econômica, que é que deu sustentação a essa conservação. Hoje nós temos 2 atividades econômicas básicas nessa região, é a pecuária extensiva e é o turismo ecológico. Com a implantação de um parque, que nós criamos uma marca para essa região, nós pretendemos gerar novas alternativas econômicas, ou seja, criar
outras opções que não só essa quase monocultura que sempre foi a bovinocultura aqui na região. Para fortalecer o homem que aqui vive. E é uma metodologia também que Para viabilizar assim, o projeto, o governo do Mato Grosso do Sul trouxe uma comitiva da Federação Nacional dos Parques Franceses. Eles têm experiência no assunto. A França tem 32 parques naturais regionais, cobrindo 10% do território do país. Os franceses estão dispostos a ajudar na captação de recursos junto à comunidade europeia. A França nunca vai trazer um modelo pronto. A França vai explicar uma ideia. Essa ideia é muito simples. Quer dizer que os moradores de um território podem tomar responsabilidade do futuro do seu território e podem conservar e garantir o equilíbrio entre a natureza, a valorização do patrimônio natural e o desenvolvimento econômico da região. A discussão para a implantação do parque é antiga, começou em 86, mas agora os fazendeiros acreditam que vai sair do papel. Eles esperam que o modelo seja aproveitado por outras regiões do Pantanal, para garantir a preservação de uma área ainda maior. No futuro, quer dizer, vão ser definidos alguns objetivos assim, que esse parque deve cumprir, né? Alguns deles vão estar ligados à infraestrutura, quer dizer, eu imagino que uma das coisas interessantes aqui é você abrir essa região toda para pesquisadores, entendeu? No Pantanal, a beleza parece não ter fim. Poucos conseguem definir o pôr do sol com maestria. Manuel de Barros, que já foi chamado por Carlos Drummond de Andrade de maior poeta vivo brasileiro, fala com a sabedoria de quem conhece bem o lugar. A ferrugem de sol na paisagem. O ocaso anda em andar de ouro. É uma gema de ovo nosso pôr do sol. A gema vai descendo até se desmanchar atrás das árvores. Para reverenciar o poeta maior do Pantanal, a lua abre a noite, quando o sol se despede do dia. Assim como os poetas, os músicos se rendem à beleza do Pantanal. Guilherme Rondon, parceiro de Almir Sater e outros grandes nomes, bebe na fonte dos rios a inspiração que transforma em música. A vida aqui é um eterno aprendizado. Essa região aqui é uma região que passa muito isso, assim, cada pessoa cuida muito, sim, do seu pedaço. Então, por isso, assim, com carinho e, ao mesmo tempo, assim, com um espírito até guerreiro mesmo, de preservação, de cuidar, para não deixar isso para gerações futuras. Eu acho que se todo o pessoal, o fazendeiro, o empregado ajudar a cuidar, continua sendo um Pantanal que eu conheci há muitos anos atrás. O pantaneiro toma conta de graça, porque nós tomamos conta disso aqui. Nós estamos 200 anos aqui e não acabou o Pantanal. Agora, quando se vende para uma pessoa de fora que não ama o Pantanal, que você precisa, antes de tudo, ter o coração aqui. E nós todos temos o coração plantado aqui. Quem vai embora leva saudade e deixa um pedaço do coração aqui. O amor do pantaneiro pela terra, seja ele peão ou fazendeiro, entra nas veias do viajante.